Olá, amados de Deus, queridos do Senhor, como vocês estão? Olha que bonitinho, meu companheirinho. Gente, que dia lindo que tá hoje. Eu não sei como tá aí onde você mora, mas aqui tá um céu azul, com sol brilhante. Tá lindo, 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 um espetáculo. Eu gosto muito de apreciar os espetáculos que Deus faz para nós, porque tudo isso é para nós, né? Quando Ele manda aquela chuva linda, maravilhosa, eu fico olhando aqueles relâmpagos, aqueles trovões, imaginando o poder de Deus. A Bíblia fala que a voz do Senhor é a voz de muitos trovões. Eu fico tentando imaginar como é estar diante dele, como é sentir a presença dele ali, ele real, materializado, sabe? Como é lindo o nosso Deus, como é grande, como é poderoso. Sabe, quando aquela noite de luar, de lua cheia, que não tem uma nuvem, que você olha e você vê um monte de estrelas incontáveis para nós. E uma lua deslumbrante. Todo mês ele faz isso, né? Todo mês ele faz isso para nós. E às vezes passa meses e meses e a gente não observa. Ele faz um monte de coisas lindas, magníficas para nós e nós estamos com a cabeça cheia dos nossos problemas, dos problemas que vão ficar aqui, sabe? Os problemas corruptíveis que acabarão, que ficarão aqui, que não seguirão conosco. Seja problema ou seja galardão, né? Nossa, fulano ganhou tal prêmio, que legal, glória a Deus, que bênção. Mas o cinturão, sabe? As medalhas, os troféus, tudo isso ficarão aqui. Então tem gente que anda cheio de medalhas, de tantas coisas que ganhou nessa vida, né? Tantas competições que ganhou nessa vida e se tornou um grande homem. Como Naamã, com tantas medalhas, com tantos troféus, mas não podia tirar a roupa, porque se sentia pequeno, oprimido, angustiado. Não vivia mais por conta da sua lepra, por conta da vergonha, da coceira, da angústia, até que Deus o libertou. O nosso Deus é tudo. A gente pode ter medalhas, cinturões, a gente pode ter conseguido troféus dos melhores, dos maiores, dos mais que significam coisas muito maiores. E aqui tem uma abelhinha que fica enchendo o saco por conta das frutas que estão crescendo. Sabe? A gente tem que ser grato a Deus por ter alcançado tamanha coisa, mas a gente tem que lembrar sempre que não somos maior do que ninguém por conta disso, que ninguém é menor do que nós por conta disso, pelo que temos ou pelo que adquirimos na vida material ou até espiritual na terra. Porque acredito que lá no céu não vai ter esse negócio de, sabe, de hierarquia. Deus é grande, Deus é o Senhor. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, filhos do Senhor, filhos de Deus, amados dele. Não vai ter essa hierarquia de fulano é maior que a Luzia, Beltrano é menor que a Luzia. Gente, isso eu creio
pelo que eu conheço da palavra de Deus, lá no céu não vai ter isso. Sabe, eu acho que nesse momento, enquanto eu tô aqui falando, tem muita gente passando medo. Com medo. Quem não tem medo? Mas eu te falo uma coisa, confia em Deus, procura confiar. O medo vem, ele bate no nosso coração, ele vem, ele é teimoso. O diabo não desiste. Mas continue orando e lutando, porque Deus vai providenciar uma maneira de você quitar suas dívidas, de você quitar esses problemas que angustiam a tua alma, em nome de Jesus. Declare isso em nome do Senhor Jesus. Eu vou conseguir. Você precisa confiar. Enquanto você não confiar, vai ser difícil alcançar. Nós não podemos, igual aquele moço que estava junto com o profeta. Acho que era o profeta Eliseu, se eu não estou enganada. E ele estava morrendo de medo. Ele olhou pela brecha da parede, entre uma madeira e a outra, e ele viu quanta gente tinha lá fora esperando eles saírem para atacar a eles. E eles não tinham espada, eles não tinham como se defender. E daí ele veio desesperado falar para o profeta: nós estamos perdidos lá, olha quantos inimigos lá fora, armados até os dentes. E o profeta olhou para ele e disse assim: espera aí. Aí foi ter uma conversa com Deus no particular e falou para Deus: Senhor, abra os olhos do menino. Mostra para ele, Senhor, quem o Senhor é. Mostra para ele, Senhor, quem o Senhor mandou aqui para cuidar da gente. E daí, quando Deus abriu os olhos do menino, ele olhou de novo pela brecha e ele viu que ao redor de onde eles estavam existiam milhares e milhares, incontáveis carros de fogo, cavalos de fogo, sabe, uma armadura que não era deste mundo. Não tinha como vencer aqueles seres celestiais que Deus havia enviado. E daí ele pôde dormir, descansar. Eu peço para Deus: Senhor, me mostra, Senhor, abre, Senhor, os meus olhos espirituais, para que eu não tenha medo. Eu não quero ter medo. A gente não pode ter medo. A nossa carne tem medo. Medo, vai tomar injeção, tem medo. Quem não tem? Você não tem? Você vai tomar uma injeção, às vezes é uma injeção que você nunca tomou na vida. É uma coisa assim mais forte, tipo um coquetel, alguma coisa mais forte para tirar dor. E você vê aquela agulha mais grossa, você vê que o líquido é muito mais. E você fala: tô perdido. Quem não tem esse momento de medo, sabe, de tensão, de passar por aquela situação ali? Todos nós temos. Todo ser humano tem. Nós temos todo tipo de sentimento em nós, né? Mas é Deus que tira o medo e coloca a coragem. É Deus que tira a vergonha e coloca a honra. É Deus quem nos socorre todo o tempo. E você não tem que ter medo de Deus. Tem gente que tem medo de Deus. Aí eu não vou fazer isso porque eu tenho medo da mão de Deus. Você não tem que ter medo de Deus. Você tem que temer. É diferente. Ter medo é uma coisa. Temer a Deus é você respeitá-lo. É você conseguir enxergar o tamanho da autoridade de Deus. O quanto Ele é grande. O quanto Ele é maior que nós. E mesmo assim nos ama. Sabe? É dar honra a quem tem honra. É abraçar a Deus mesmo distante. Mesmo invisível aos nossos olhos carnais. Mas Ele está aqui. Ele está aqui conosco.
A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele estará presente. E nós estamos em milhares. Então ele está aqui. O nosso Deus está aqui. Fala para ele da sua dor. Qual é a enfermidade que tem assolado sua vida? Qual é a enfermidade que tem feito você sofrer? Qual é a enfermidade que tem feito você se angustiar tanto? A ponto de muitas vezes pedir para que Deus tire a sua vida. Quantas vezes você tentou e não conseguiu? Quantas vezes você tentou tirar a sua vida por conta de pessoas, xingamentos, palavras ofensivas? As pessoas, quando elas estão más, o inimigo toma conta da boca delas e elas nos agridem com a boca de uma maneira tão veraz, tão terrível, que se desse um tapa doía menos, não é assim? As pessoas que conhecem a nossa intimidade, que sabem o que nos dói, né? Os nossos amigos. Você já brigou com um ex-amigo? Você já teve inimizade? Aconteceu alguma intriga entre você e um ex-amigo? Aquele que você contava tudo. Aquele que você contava as suas bonanças e também os seus infortúnios. Você já brigou com alguém assim? Meu Deus. Isso é tenebroso. Por quê? Porque você contou para essa pessoa antes a sua parte mais sensível, onde mais dói. E é aí que o diabo vai bater, é ali. É onde mais dói que o diabo vai bater, vai insistir em te detonar, sabe? Ele gosta de nos deixar no chão, com palavras. Ele vai usando coisas que nos dói. Quando você vê alguém te xingando, te maltratando, sabe? Vem com ofensas que você fala, peraí, isso daí, quem contou para essa pessoa que eu tenho medo disso? Sabe, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Satanás é milenar, ele conhece as nossas intimidades, os nossos medos, nossos temores. Ele conhece, ele sabe de quem nós tememos. E de quem nós temos medo, trememos, né? Por isso que nós temos que orar e confiar em Deus, confiar na sua misericórdia, que dura para sempre. Que esse dia lindo seja o maior e melhor dia da tua vida. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Que seja o dia mais lindo da tua vida, o dia da tua conquista. Que hoje o teu milagre chegue em nome do Senhor Jesus. Que hoje você receba do Senhor o milagre que você tanto precisa, que você tanto tem esperado. Tem pessoas aqui esperando o milagre há anos. Que o Senhor te abençoe, te proteja, te guarde, em nome de Jesus. Que esse dia seja maravilhoso para você e para mim. Ore por mim, eu preciso das suas orações. Quem tem fibromialgia precisa muito de afeto, precisa muito, sabe, ser amado, ser compreendido, ser cuidado. E eu me coloco aqui representando a todos os homens e mulheres e crianças que têm essa doença terrível chamada fibromialgia, que muita gente ignora, muita gente fala que é da cabeça. Você tem que pensar em coisas boas, isso é coisa da cabeça, isso são pensamentos ruins, e começa a te afrontar com palavras duras demais para você, que já está sentindo uma dor tão grande que você não está aguentando. Então eu me coloco representando a cada uma dessas pessoas e peço a vossa oração, vosso respeito em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos vencer
essa batalha, em nome de Jesus. Que a gente não venha desistir por conta de defamação, por conta daquilo que o inimigo usou a boca de alguém para falar. Porque nós somos filhos do Deus vivo, amados do Senhor. Nós somos herdeiros da promessa de Deus. Jesus, ele não veio fazer um espetáculo aqui, ele veio nos trazer a salvação. Quando Pedro entendeu isso, todos os discípulos, mas quando Pedro entendeu isso, ele não fugiu mais. Ele não disse mais, eu não o conheço. Como naquele dia que negou Jesus, né? No dia da crucificação de Jesus, ele negou Jesus por 3 vezes. Eu nunca vi, eu não conheço. Não, não sou eu. E foi embora correndo. Quando ele compreendeu isso, ele começou a pregar nas praças. Ele foi preso. O anjo foi lá libertá-lo. E ele foi preso de novo, e ele apanhou, e foi preso de novo, sabe? Até o dia em que ele foi crucificado também. Só que ele não permitiu ser crucificado como Jesus foi, de cabeça para cima. Ele pediu, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Por favor, me crucifique ao contrário, de cabeça para baixo. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Porque ele entendeu que aquilo ali não era nada perante o que Deus tem preparado para nós. Nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhum medo, nada nessa terra se compara àquilo que o Senhor preparou para nós. A Bíblia diz que os sonhos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Aquilo que Ele tem para nós jamais não chegou nos nossos ouvidos, os nossos olhos jamais viram, jamais chegou ao pensamento humano aquilo que o Senhor preparou para nós, amém? Glória a Deus. Lance fora todo medo, toda angústia, porque é Deus quem cuida de nós. Vamos crer, vamos caminhar crendo que o Senhor é maior, que Ele pode, que o mundo inteiro pode vir contra nós, mas quando Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe grandemente seu dia, sua vida, seu trabalho, sua família, em nome de Jesus. Amém? Deixa seu amém aqui. Se você puder, compartilhe com alguém, para sua família no WhatsApp. Com alguém que Deus tocar no teu coração. Amém?